Bom, rapaziada, eu queria começar esse vídeo aqui falando sobre a importância de você acreditar sempre, né, até o final dos jogos. O futebol é um esporte maravilhoso por causa disso. O Remo, ele teve, para você ter uma ideia, 17 chutes pro gol. O Remo acertou apenas 3, tá? Isso segundo as estatísticas que eu anotei aqui. O Remo teve 3 grandes oportunidades, marcou 2 gols, venceu o jogo por 2-1. Um 2-1 que se foi construído no segundo tempo. Um primeiro tempo muito truncado, as equipes errando muito, o Remo errando muito passe, né? Muito passe bobo. Os meias do Remo não estavam se entendendo dentro de campo. E aí veio um segundo tempo e o susto, né? O susto porque aos 48 minutos o Rodrigo Rodrigues, com uma assistência do Daniel Amorim, ele faz o gol, uma finalização ali, onde a bola passa, onde poderia passar para o Remo sofrer o gol, né? Marcelo Rangel vai, mas não acha nada, sem culpa nenhuma, porque a bola passa ali. É só você olhar o ângulo de onde ele chuta a bola e a bola faz isso aqui, ó. Ela passa rente à mão do Rangel e a trave. 1-0 pra equipe do Operário, tá? Uma equipe que é sempre enjoada. Desde quando a gente subiu, o Operário ele é sempre uma equipe enjoada jogando contra o Clube do Remo. Sempre. Né? E eu já fiquei aquela sensação, caramba, cara, a gente vai perder mais um jogo pro Operário em casa, né? E a gente precisava dessa vitória hoje, rapaziada. Precisávamos dessa vitória hoje. E aí, o nosso treinador, ele faz as substituições que faz com que ele mude o jogo, né? O nosso treinador não, o interino que estava lá à beira do gramado. Ele tira o Janderson, que no primeiro tempo, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores, e coloca o Matheus Davó. Ele tira o Pedro Castro, que foi um dos piores em campo, mais uma vez, partida horrorosa do Pedro Castro, e coloca o Regis. O Carequinha muda o jogo, o Carequinha joga bola, gente. Esse cabeça de moralidade aí joga muita bola, pô. Ele não pode ser banco nesse time do Remo, pô. Um time que a gente tem tão pouca qualidade no meio de campo. A gente sofreu nesse primeiro tempo, no primeiro tempo do jogo. E aí o cara deixa o Regis no banco pra colocar Pedro Castro. Não, não faz sentido nenhum. E aí o Regis muda o jogo. Aos 67 o Reinaldo faz o gol, teve revisão do VAR, né? Uma bola rebatida ali na área ali, um gol chorado mesmo. O Reinaldo finaliza, dá a impressão inicialmente que a bola bate na mão do Reinaldo, mas olhando por outros ângulos, percebemos que o gol foi legítimo. Gol do Clube do Remo, um empate. E aí, o Remo faz outras substituições, tá? Como, por exemplo, tira o Luan Martins e coloca o Alvarinho no meio de campo. Tira o Adailton e coloca o Dodô, né? Foram as substituições aí do Remo. E além dessas duas que eu citei aqui, o Cadu entrou no início do segundo tempo no lugar do Marcelinho, que deve ter sentido alguma coisa. Eu espero que não seja nem mais uma lesão do Marcelinho, tá? E aos 90 minutos, o Sávio marca o segundo gol numa assistência do Pedro Rocha, uma bela jogada, cara. O Regis recebe a bola, levanta a cabeça, toca a bola. O Davó faz o que o Viseu deveria fazer e não fez. Desde quando chegou no Remo, dá o tapa ali, consegue tirar a bola do zagueiro. O Pedro Rocha faz a jogada, dribla, deixa o Sávio em condições de tocar na saída do goleiro e fazer o segundo gol. Remo 2, Operário 1. Remo fica na quinta colocação da competição com 20 pontos, empatado com o quarto colocado, Coritiba, a 6 pontos do líder Goiás e a 2 pontos do vice-líder, que eu não estou enganado, mas acredito que seja o Cuiabá, o vice-líder da competição. Então, rapaziada, vamos lá para outras análises, né, que eu quero falar aqui sobre o técnico também para ver se dá tempo, tá? Então, a gente fez uma análise bem curta aqui do jogo, rapidinho, baseado em números, e vamos lá para as nossas análises. Marcelo Rangel fez defesas importantes, inclusive salvou um gol, que a bola desvia no Klaus, né? E aí ele tem um tempo de reação rápido para tirar a bola. Na minha opinião, nota 9, tá? Pro Rangel. Marcelinho fez um primeiro tempo bom, sentiu, né? Saiu no segundo tempo, foi com nota 7. Reinaldo fez o gol, pelo gol e pela partidaça, nota 10.
Klaus fez uma partida muito boa também, seguro, é um zagueiro seguro, né? Ele é aquele típico jogador modesto, não gosta muito de aparecer, mas joga muita bola, nota 9. Sávio fez o gol, e pelo gol, meu amigo, nota 10, né? Nota 10, fez o gol da vitória. Luan Martins, partida horrível do Luan Martins, errou tudo no primeiro tempo, no segundo tempo cansou, né? Então uma nota 5 pro Luan Martins. Pavani, o Pavani, ele tem uns lampejos, né? Que a gente pensa que ele é um craque, aí depois a gente pensa que ele é um pereba. Sei lá, são momentos picos do Pavani no jogo. Então, o Pavani, vou dar uma nota 6 aqui. Pedro Castro, 0, né? Poupa tempo, não vou perder muito tempo aqui com o Pedro Castro. Adailton fez uma partida muito fraca também, né? O Adailton, ele toma muita decisão errada no jogo. Erra passe bobo, toca quando não tem que tocar, dribla quando não tem que driblar. Então, Adailton, vou dar uma nota 5 aí. Pedro Rocha, pela assistência, né? Por ter sido um protagonista ali que a gente espera nesse time do Remo, um cara mais decisivo, mais uma assistência dele, uma nota 9 pro Pedro Rocha. E o Janderson, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo. Então, o Janderson, eu vou dar uma nota 8 pro Janderson pelo ótimo primeiro tempo que ele fez. Cadu, deixa eu só explicar uma coisinha pro Cadu aqui, tá? Cadu, esquece um pouco as questões de fora. Foca dentro do clube do Remo. Eu não vou te crucificar aqui não, como eu vi muita gente fazendo isso. Eu não vou fazer aqui. Não vou passar a mão na sua cabeça, porque eu jamais vou fazer isso com jogador nenhum, mesmo você sendo da base. Eu vou ter paciência com você. Ponto, tá? Não dá pra você colocar numa balança o Cadu e o Pedro Castro. E você chegar e criticar e crucificar o Cadu e esquecer o Pedro Castro, que não vem jogando bosta nenhuma há muito tempo e é titular absoluto nesse time, tá? Ponto. Sobre o Cadu, vai ficar sem nota. Não acho que ele fez uma boa partida, não. Principalmente os cruzamentos, basicamente todos errados. Davó mudou o jogo. Davó e Regis foram dois caras que mudaram o jogo. Davó, pela jogada ali, nota 8, né? E o Regis, nota 9 pro Careca, né? O Messi Careca. E Wolvarinho, quase não tocou na bola, vai ficar sem nota. E o Dodô. O Dodô, no lance que era pra gente ter feito o terceiro gol e aí matado o jogo, o Dodô, a impressão que eu tive é que ele quis se livrar da bola. Que se ele leva um pouco mais a bola ali, chega mais próximo da área, mais próximo do gol, ele fazia aquele gol, cara. Ele fazia aquele, mas ele quis se livrar da bola. Só por isso, Dodô, nota 0, tá? Rapaziada, o treinador, o Felipe Garcia, né, que era o treinador do Clube do Remo, eu vou dar aí uma nota 8, né? 8 pelo resultado. Bom, falando agora aqui sobre o treinador. Eu trouxe mais cedo o vídeo de que o Barbieri estava certo com o Clube do Remo. Lembra que eu falei que era 90%, 95%? Pois é, poderia ter algum empecilho que essa negociação se distanciasse. Teve um empecilho, um tal empecilho, que é justamente o tempo de contrato, tá, gente? O Barbieri pediu 2 anos pro Remo. O Remo quer dar só 1 ano, com opção de renovação ao final da temporada, caso ele faça uma boa temporada com o time do Remo, né? O que o Remo tá fazendo é o correto, é profissionalismo. Não dá pra você fechar 2 anos de contrato com um treinador que você tem a possibilidade de mandar ele embora. O que o Barbieri fez nas últimas 3 temporadas pra ele exigir isso? O que o Barbieri quer, sabe o que é? É tirar a responsabilidade dele chegar no Remo e fazer um bom trabalho. Independente de qualquer coisa, se eu for demitido, eu tenho 2 anos de contrato para sentar em cima. O Remo tá agindo de maneira correta. Só fecha com o Barbieri ou com qualquer outro treinador se for 1 ano de contrato. Porque os caras não pensam 2 vezes antes de ir embora. Por que a gente tem que se submeter aos caprichos de treinador de futebol? Principalmente esses treinadores aí que o Remo tá cogitando, que não fazem um bom trabalho há 3, 4 rodadas, há 3, 4 anos. Então, meu amigo, tá certo o Remo, tá certo o Tonhão, tá certo o Marcos Braz, tá? Não tem que ficar fazendo um contrato de 2 anos, não. 1 ano, e aí oferece um salário, o Remo se adequou ao salário do Barbieri, tava tudo certo, e aí ele exigiu isso daí, o Remo andou um pouquinho para trás. O nome do Zé Ricardo é um nome forte também, sempre foi um nome forte, por quê? Porque ele é um treinador que também já trabalhou com o Marcos Braz, o Marcos Braz já conhece o Zé Ricardo. E tem um outro nome, o terceiro nome, que é o do Jorginho, que também não foi descartado, tá, rapaziada? Então são esses 3 nomes, Zé Ricardo, Jorginho e Barbieri. Um desses 3 será o treinador do Clube do Remo. Acho ainda
que provavelmente o Remo vai se entender com o Barbieri e vai anunciar o Barbieri. Se eu tivesse que dar um palpite aqui, seria o Barbieri, principalmente depois da vitória de hoje. Mas, caso o Barbieri não feche mesmo, aí Jorginho e Zé Ricardo são os outros nomes. O que tinham me falado é que o Jorginho parece que não quer trabalhar no momento, tá? É a informação que eu tive, eu não confirmei ainda essa informação. Por isso que o Remo tá aí falando com o Zé Ricardo agora. Vamos ver, né? Vamos ver aí como é que vai se desenhar essa situação do Remo. Mas deixa aí nos comentários, quero muito saber sua opinião sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.